Nessa manhã, nós vamos dar continuidade, meus irmãos, à nossa exposição da carta de Paulo aos Colossenses, que você vê a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2. Nós estamos com um pequeno problema técnico na nossa transmissão, nós não está acontecendo ao vivo, porque se tem algum familiar ou parente que estava contando de assistir, precisará assistir mais tarde, vai ser gravada, nós vamos fazer o quanto antes, para que isso possa chegar para a internet para aqueles que não estão, mas houve uma técnica que escapa ao nosso controle. A tecnologia nem sempre segue aquilo que nós gostaríamos, né? Então, a transmissão ao vivo foi prejudicada nesse sentido. A gente sempre vai orar também, meus irmãos, para aqueles que têm servido nessa área, empenho, sendo voluntários e abençoar. A gente só lembra do som da multimídia quando dá problema, né? Mas é igual o step do carro, você tem que estar sempre com ele preparado, né? Mas eu louvo a Deus sobre esses irmãos, olho por eles também. Colossenses 2, nós vamos ler versos de 1 a 7. Depois eu vou fazer um breve comentário, já que hoje, eu vou explicar já isso para quem não se lembra, talvez não estava aqui na semana passada. Essa parte da passagem, essa passagem em si, ela é uma continuação, ela está conectada aos versos finais do capítulo 1 que nós vimos na última mensagem. Mas eu já vou retomar isso para nos relembrarmos e podermos aproveitar o ensinamento dessa passagem logo depois da leitura. Colossenses 2, então, nós vamos ler os versos de 1 a 7. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Vamos orar mais uma vez? Pai, que a Tua palavra possa ser luz para os nossos caminhos, uma lâmpada para iluminar nossa trajetória. Pedimos que Teu Espírito possa, lançando a mão dela, que a palavra viva e eficaz, transformar a nossa vida, edificar o Teu povo e salvar aqueles que estão perdidos longe do Senhor. É em nome do Senhor Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Então, essa manhã nós vamos observar na carta de Paulo aos Colossenses a luta de Paulo. Ele estava falando sobre isso no final do capítulo 1. Nós vamos ver como ele vai explicar àqueles irmãos que a sua luta é em favor do verdadeiro conhecimento de Deus em Cristo. Ele quer que aqueles irmãos, quer que toda a igreja conheça a Deus de fato. E essa luta tem a ver com apontar e exaltar Jesus Cristo como aquele que revela Deus, que revela o Pai. Nós já vimos anteriormente na carta aos Colossenses, de forma geral, como ela foi escrita para alertar aqueles irmãos, aqueles membros da igreja de Colossos, contra falsos ensinos que estavam sendo disseminados entre eles. Paulo fica sabendo desses ensinos quando Epáfras, que era como um pastor daquela igreja, vem até Paulo. Paulo está preso nesse momento. Como eu disse lá na primeira mensagem, é difícil saber se Epáfras também estava preso ou se ele estava voluntariamente na região lá ao lado de Paulo para trazer notícias para consolar Paulo e para ajudá-lo também. Mas ele sabe dessas notícias, desses falsos ensinos. Esses ensinos, eles diminuíam a Cristo. Eles rebaixavam Cristo do seu lugar de Senhor, de Salvador único. Eles colocavam Cristo ao lado de outras coisas, de rituais, de crendices, de superstições, como meio de salvação. Ou seja, a pessoa, para ser salva, precisava somar a sua fé em Cristo outras coisas, mas também como meio de permanência, de perseverança e de santificação. Então, essa influência desses enganadores, desses mestres falsos,
causava problemas, inclusive na prática, porque à medida que eles entendiam que havia um conhecimento oculto sobre Deus, sobre a verdade, sobre o universo, e ele estava em outro lugar, tinha que seguir rituais, fazer coisas místicas, eles estavam abandonando Cristo, diminuindo Cristo, e assim também, claramente, desmerecendo, esvaziando a obra de salvação que Cristo realizou, prometendo a essas pessoas um tipo de conhecimento mais profundo, algo mais espiritual, superior para eles, além de Cristo. Como se dissesse, olha, Cristo é bom, é a salvação que vocês ouviram de Epáfras, esse evangelho, mas essa é só a porta de entrada, o caminho é outro. Vocês têm que seguir agora um outro caminho mais profundo, mais elevado, por assim dizer. O apóstolo Paulo faz elogios àquela igreja, e apresentações de graça no capítulo 1 ainda, seu desejo de que a igreja fique firme no evangelho que eles ouviram, que foi pregado a eles, o evangelho que Epáfras trouxe, como ele menciona, e isso vai resultar em vida digna. Nesse ponto especificamente, por isso a introdução é um pouco mais breve, porque eu já comentei isso na semana passada, na introdução da última mensagem, Paulo está apontando Cristo como sendo suficiente para o seu ministério. Cristo é o mistério. Se alguém quer conhecer algo oculto e extraordinário, ele é Cristo. E porque ele é oculto, esteve oculto de gerações inteiras. Mas agora foi revelado a vocês. E esse mistério, isso que Deus revelou a nós, é suficiente para a vida. E Paulo vai dizer, inclusive, para o meu ministério. Todo o meu ministério está em torno disso. Em torno dele de fazê-lo conhecido. E hoje nós retomamos então nesse ponto, vendo a supremacia de Cristo, a sua suficiência na vida cristã e no serviço, ou seja, no ministério cristão. O exemplo do ministério de Paulo. Bruce Wilkinson, ela apresenta assim a carta aos Colossenses, antes de nós tratarmos verso a verso dessa passagem. Colossenses é um dos livros mais cristocêntricos da Bíblia. Nele, Paulo expressa a supremacia da pessoa de Cristo e a suficiência da salvação que ele oferece, a fim de combater uma heresia crescente na igreja em Colossos. Cristo, o Senhor da criação, o cabeça do corpo que é a sua igreja, é totalmente suficiente para cada necessidade espiritual e prática do crente. A união do crente com Cristo em sua morte, ressurreição e exaltação é o fundamento no qual a vida deles deve ser construída. O relacionamento dentro e fora de casa pode demonstrar diariamente a transformação que a fé em Cristo faz na vida do crente. Olha que interessante a comparação com Efésios. Como eu disse, são cartas que têm um paralelo entre si. Se Efésios pode ser rotulado como a epístola que retrata a igreja de Cristo, então Colossenses deve certamente ser a que retrata o Cristo da igreja. Então, se na carta aos Efésios, a ocupação de Paulo é mostrar que igreja é essa que nasce da obra de Cristo, e perceba, a carta aos Efésios ela é rica em falar da obra de Cristo. Metade dela é expressamente falar sobre a obra de Cristo. Mas se o objetivo é falar disso, para que a igreja entenda quem é a igreja de Cristo, em Colossenses, o objetivo é mostrar quem é esse Cristo, quem é esse o Senhor e Salvador da igreja, para que a igreja então saiba como deve viver, inclusive no lar, que é onde Paulo vai concluir a carta, nós veremos aqui algumas semanas. Mas então, a partir dessa breve introdução de retomada, inclusive, da raciocínio da semana passada, o que nós vemos aqui de fato hoje, a partir do início do capítulo 2? Lembrando que, por que esse texto está ligado ao da semana passada? Porque não existia divisão de capítulos. Então, Paulo está no mesmo raciocínio, como um grande parágrafo, um grande raciocínio sendo desenvolvido. E o que Paulo vai mostrar nos primeiros 3 versos do capítulo 2, em continuidade ao que ele havia falado anteriormente, é do seu esforço para que o evangelho seja preservado em toda a igreja. Todo o seu ministério é para isso, para manter, para preservar o evangelho. Eu li, agora releio, queria que os irmãos lessem comigo, versos 1 a 3. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente a amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Aquilo que ele havia
terminado no capítulo 1 dizendo, olha, o meu ministério, o meu esforço é para que Cristo seja exaltado, o ministério de Deus seja conhecido. Agora ele diz, e isso tem a ver com vocês também. É como se Paulo estivesse aplicando o que antes era geral, é a preocupação dele com toda a igreja, agora ele está dizendo, mas e a preocupação com os irmãos também? Com vocês em Colossos. Ele inclusive menciona a Laodiceia, e eu acredito, isso é quase consenso, de que ele escreveu uma carta para Laodiceia também, mas nós não temos essa carta, não aprovou o Senhor preservar essa carta como um texto canônico, mas elas estavam na mesma região desse ministério que ele havia realizado em Éfeso, de lá irradiou para esse vale em torno de Éfeso. Então ele precisa mencionar os irmãos de Laodiceia para mostrar, olha, tanto vocês quanto os irmãos de Laodiceia nunca me viram. Eu não estive com vocês, não fui eu que preguei, eu não visitei os irmãos, não tive essa oportunidade, mas o interesse que eu tenho pela igreja, para que todas as igrejas onde eu passei conheçam a Cristo e permaneçam nele, é a mesma preocupação e interesse que eu tenho pelos irmãos. Então, ele terminou falando, no final do capítulo 1, da sua luta pelo Evangelho, como tem se esforçado e sofrido, e que agora ele quer que esses irmãos entendam que esse esforço, esse sofrimento é por eles, ou em favor deles também. Não é só em favor daqueles que conhecem Paulo. Como se ele dissesse, olha, os irmãos não me conhecem face a face, mas essa luta que eu tenho travado, essa dedicação ao ministério, é em favor de vocês também. Eu me preocupo que vocês também saibam, conheçam essa mensagem e permaneçam nela. A dedicação nesse ministério que alcançou aqueles irmãos por meio de Epáfras, agora é mencionada aqui, é reforçada para aqueles irmãos. Porque Paulo quer dizer que, inclusive, ele está preso por causa dele, preso em favor daqueles que não o conhecem. O versículo 1, quando ele fala sobre não conhecer pessoalmente, não deveria deixar nenhuma dúvida de que mesmo assim, eles estavam ocupando um lugar na mente e no coração de Paulo. Ele desejava que eles soubessem que ele se importava com eles também. É interessante perceber que quando Paulo descreve esse esforço, essa dedicação, ele quer que esses irmãos saibam. Ele começa dizendo isso, né? Para que vocês saibam o que soubesses, né? Na minha tradução. E já esse verbo saber, saber do meu ministério, minha direção por você, já é também um ataque aos sábios, falsos sábios de Colossos. Por quê? Porque eles falavam de um conhecimento que tinha que ser revelado de pouquinho em pouquinho, à medida que você trilhasse o caminho do mistério. Paulo está dizendo, não, eu quero que vocês saibam de uma vez. Eram palavras diferentes na língua original, no grego. Então assim, vocês saibam de uma vez por todas. É um conhecimento recebido. Saibam, meus irmãos. Vocês não precisam passar, trilhar um caminho para entender isso. Saibam que eu me dedico a vocês, é por vocês também. É disso que ele está falando. E esse esforço, essa dedicação, que ele tanto diz no versículo 29, olha para a sua Bíblia no versículo 29, que traduz-se como me afadigo esforçando-me, na versão que eu estou usando, e que no versículo 1, do capítulo 2, é grande luta, a palavra usada é a mesma, tanto no verso 29 quanto no verso 1. E essa palavra, em língua portuguesa, dá origem à palavra agonizar. Então esse esforço, ou trabalho, ou luta, são sinônimos nesse sentido. É como se Paulo literalmente dizendo, olha, eu quero que vocês saibam, que vocês não tenham dúvida, mesmo sem me conhecer pessoalmente, de que eu estou, pensando no versículo 29, me esforçando ou estou agonizando para cumprir o mistério. O ministério. Eu estou agonizando, é um esforço tão grande que é um esforço de agonia para cumprir esse ministério. E aí o versículo 1, que é o que importa mais próximo dos Colossenses, saibam que eu estou na luta, ou seja, estou em agonia por vocês. Então essa luta é uma luta ferrenha, agonizante, mas que eu tenho a alegria de participar dela, como vimos semana passada. Chegou a minha vez, é o que ele estava dizendo lá no versículo 29, mas essa agonia ela permanece porque eu me importo com vocês também. É uma luta firme, ferrenha, em agonia por vocês ou em favor de vocês. Quando Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, capítulo 4, verso 17, ele traz essa mesma ideia. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão.
que ele disse para Timóteo é: Deus me deu força para essa luta, para essa agonia, para enfrentar essa luta agonizante. Ele me revestiu de forças para isso. Deus me livrou do leão para isso. Deus me livrou da morte para isso. Ele tinha plena convicção disso. De que tudo que Deus tinha feito na vida dele era com esse intuito. Se você se lembra, comentamos que na época da conversão de Paulo, Deus já havia dito para Ananias que seria assim. Ele seria um vaso na mão do Senhor para levar o evangelho para gentios e até para reis, e que ele, Paulo, saberia o custo disso. Ele saberia o preço disso. Essa é a ideia, ele está dizendo assim: meus irmãos, esse grande preço pago, essa luta ferrenha é traçada porque na verdade eu fui salvo para isso. Eu fui chamado para isso. Deus me reveste de forças para isso. E eu faço isso em favor de vocês, mesmo que vocês não me conheçam pessoalmente. Eu me importo e me preocupo com vocês. Interessante perceber que o próprio Epáfras é mencionado no capítulo 4, no versículo 12, como é a mesma palavra que Paulo usa, como estando em agonia de oração. Ou seja, agonizando em oração por aquela igreja. Olha, saúdo-vos Epáfras, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira. É a mesma palavra. Qual se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos, plenamente convictos em toda a vontade de Deus. Paulo já começa a ilustrar pelo ministério dele que o serviço cristão, que todo cristão tem, todo cristão é chamado a realizar, é um serviço de luta. É um ministério de agonia, não no sentido de desespero. A gente associa geralmente a agonia a desespero, né? Não, é agonia no sentido de luta ferrenha, dedicação intensa. O ministério cristão é assim, nós somos chamados para esse serviço a Deus, de dedicação intensa. Deus nos salvou para isso. Deus tem nos livrado da morte para isso. Deus tem nos dado ânimo para isso. É isso que Paulo está dizendo. E com que finalidade? Se ele não tivesse deixado claro ainda, ele vai deixar mais claro ainda agora no versículo 2. O propósito de todo esse esforço, toda essa agonia, é o que está no versículo 2. O versículo 2 começa com a expressão para quê? Ou seja, com essa finalidade. Essa luta tem sido com essa finalidade. Que é o que o coração deles, está falando agora tanto dos colossenses, quanto dos laodicenses, ou de quaisquer outros servos de Deus, mesmo que eles não os conheçam. O coração deles seja confortado, vinculado juntamente em amor. É isso que ele está dizendo no início do capítulo. Então, todo esse esforço é para fortalecer ou confortar o coração deles. Isso traz a necessidade de olhar para algumas dessas palavras. A primeira é a palavra coração. Nós somos filhos do nosso tempo. Isso é inevitável. Todo mundo é assim. Coração, então, no nosso tempo, e nós somos influenciados por isso, traz a ideia de sentimentos, de emoções, né? É o jogador de futebol que faz o gol e faz o coraçãozinho, né? É a pessoa que, em vez de falar, ela bota um emoticon, né? Um coraçãozinho. Para nós, coração está estabelecido como um lugar ou uma coisa ligada a emoções. Mas a linguagem das Escrituras não atribui a coração esse sentido. Lembrar que a palavra de Deus ela não foi registrada, e Deus fez assim propositalmente, né? Óbvio. Agora, ela foi registrada num tempo onde era entendida de outra maneira, especialmente por esses povos. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e o Novo em grego. Coração não é emoção. Coração é o centro, é o âmago da vida humana. Se você fosse definir alguém, aquela parte imaterial, não sei se sou eu aqui, ficou bom, né? Se fosse definir alguém, aquela parte imaterial que define o que é uma pessoa, o que é uma pessoa? Quem ela é? É quem ela é por fora? Mas ela pode mudar externamente quem ela é. É quem ela é no gene, na célula. Não, a pessoa é definida por quem ela é no âmago, no seu centro de vida. Isso é o coração. Lá estão as emoções? Sim, mas lá também está a razão, lá também estão as suas lealdades, a sua fé, o seu amor, aquilo que é valioso para você, aquilo que é belo, aquilo que é bom. Lá está tudo. Então, na Bíblia, coração não é uma referência a emoções, mas esse centro da vida humana que tudo governa. Provérbios 4, 23 dá um breve resumo sobre a importância ou a centralidade do coração, não só sendo lugar de emoções. Sobretudo o que se deve guardar, diz a sabedoria do provérbio. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Se nós fôssemos interpretar com lentes pós-modernas, nós iríamos dizer que tudo na vida são as emoções, então. E não é verdade. Não é verdade. As emoções não governam tudo, apesar do bom filme Divertidamente. As emoções não governam tudo. Elas governam muitas coisas na nossa caminhada, mas nós não somos só emoções. Assim como não somos só razão, ou só uma dessas coisas, mas o coração é o ajuntamento, o conglomerado de tudo isso, é o centro da nossa existência. Então olhamos para a palavra coração. Então Paulo tem a intenção, se dedica, se esforça, agoniza nessa luta com a intenção de que algo aconteça com o coração, ou seja, aquilo que é central, aquilo que define cada um desses irmãos. Mas o que vai acontecer com eles? A palavra que está nessa versão, na minha versão, como confortar, na sua versão pode estar consolar. É possível. Ela tem a mesma origem na palavra que Jesus Cristo usa para descrever a obra do Espírito Santo. Essa palavra, por exemplo, aparece, por exemplo, em João 14,16. Vocês podem ler? E eu rogarei ao Pai. Então, é a mesma palavra, mesmo radical, que Jesus usa para dizer o que é o Espírito Santo, chamando de o Consolador. Então, confortar e consolar, nesse momento, são idênticos, são sinônimos da mesma palavra. Mas a gente geralmente limita confortar e consolar a tratar alguém quando está triste, né? Abatido. Mas é mais do que isso, até porque o Espírito Santo atua em muito mais do que isso. O que nós vemos aqui é que o significado é literalmente de fortalecer, de encorajar. Então é um consolo e um conforto para dar força, para dar sustento, para dar ânimo. O William Barclay, que é um dos maiores estudiosos da língua grega do Novo Testamento, ele conta uma historinha para ilustrar a explicação dessa palavra. Eu vou compartilhar brevemente com vocês. Ele diz assim: havia um regimento grego que tinha perdido o ânimo e estava extremamente abatido. O general enviou um líder para falar com eles, cujo propósito era fazer renascer a coragem e tornar homens de espírito abatido aptos para ações heróicas. É isso que paracaléu, que é confortar aqui, significa aqui. É a oração de Paulo que a igreja seja cheia de coragem para lidar com qualquer situação. Então Paulo está dizendo: meus irmãos, toda essa minha luta, toda essa minha dedicação para que o mistério, que é Cristo, seja conhecido de vocês, esse é o meu ministério, eu fui chamado para isso, é para que o coração de vocês ganhe novo ânimo, ganhe força, seja fortalecido para qualquer situação. Perceba, é como um general encorajando tropas, para dizer: nós estamos saindo à batalha, mantenham o ânimo, estejam firmes, fortes. O apóstolo Paulo então está se esforçando para fortalecer e consolar aqueles irmãos em Cristo, especificamente os irmãos de Colossos, para que eles possam preservar-se, firmes. Eles precisam, inclusive ele diz isso literalmente, Paulo parece que está se repetindo com diferentes expressões, ele vai dizer que eles precisam permanecer firmes, unidos, né? Vinculados juntamente, ele diz no versículo 2, unidos, sem partidos entre eles, sem divisões entre eles, para estarem prontos para enfrentar os perigos que cercam a igreja. A igreja sempre tem objeção, meus irmãos. Ela sempre está em terreno hostil. A objeção, muitas vezes, se não na maior parte do tempo, é externa, com calúnia, com difamação, ameaças. No caso de alguns irmãos dessa época, não eram os de Colossos, mas de outras cidades, perseguição. Assim como em nossos dias, há alguns irmãos nossos hoje sendo perseguidos. A igreja sempre está em ambiente hostil. Mas a igreja também tem uma ameaça, ou tem um perigo interno. Quando Paulo escreve a Filipenses, deixa isso muito claro. Diz que eles têm um inimigo externo e um interno. O interno era uma ruptura de relacionamento que fragmentava a igreja lá em Filipos. Aqui, eles são preparados, coração fortalecido, com novo ânimo, porque os inimigos já estão dentro das fronteiras, já que os falsos mestres já estão corrompendo a igreja por dentro. Estou dizendo, para que vocês entrem nessa luta e permaneçam, eu luto em favor de vocês. Eu agonizo para que vocês estejam firmes. Vocês não desanimem, não desistam dessa batalha. A vida cristã, então, é muito mais batalha do que passeio. É muito mais preparação e prontidão para lidar com problemas do que descanso, pelo menos aqui.
Hoje, quando Pedro estava aqui na aula do EBD, falando sobre o Salmo 23, não sei se você tem curiosidade, quando você está lendo a sua Bíblia, de olhar aquelas letrinhas pequenininhas, que tem uma referência, para dizer se aquele texto está conectado a outra passagem. Se você olhar na sua Bíblia e ela for Almeida, creio que qualquer Almeida, Ara eu tenho certeza, lá vai estar uma letrinha ligando águas de descanso, parte das águas distantes, a Apocalipse 7,17, que diz que no final o Cordeiro vai nos apacentar. Olha que imagem, né? O Cordeiro apacenta a nós e nos leva para descansos. Mas por que é importante falar de Apocalipse 7,17? Porque o descanso é lá, não é aqui. Não é agora. Tem refrigério agora? Pela graça de Deus, tem. Mas o refrigério definitivo, o descanso, o pasto de descanso, o sábado, ainda não chegou, o sábado da criação. O sábado vai chegar, o descanso virá. Então, Paulo tem que preparar aqueles irmãos para agora. E agora é luta. Ele se esforça, ele agoniza, para que o coração deles fique firme. Uma outra expressão muito recorrente na carta aos Colossenses que aparece aqui, e que já mencionei em outras oportunidades, mas carece de esclarecimento, antes de nós passarmos à parte prática e avançarmos, é a expressão plenamente. Paulo chega a dizer no versículo 2 que eles devem estar confortados, vinculados juntamente. Aí, olha o que ele diz: toda a riqueza, perceba na ênfase no todo, né? Completude, toda a riqueza, forte convicção, ou seja, não é só saber, ter convicção forte, compreendendo plenamente, essa repetição, para trazer a ideia de tudo, de todos, de pleno. E a palavra riqueza, que traduz aqui como riqueza, é a ideia de abundância, de estar completo. Então é o que Paulo estivesse dizendo, para vocês sejam plenamente completos em tudo. É mais ou menos isso que ele está dizendo. Para não falte nada. Não falta nada. Então, para que vocês saibam que não falta nada, eu me esforço para que vocês vejam, para que vocês experimentem isso na vida de vocês. A ideia de completude, de estar pleno, que tem pelo menos duas dimensões. E é por isso que eu expliquei dessas palavras aqui, o que eu quero falar é disso, quero me deter nisso. Quando Paulo escreve aos Colossenses, e todo momento repete, pleno, completo, todo o conhecimento, toda a sabedoria, tudo, todos, Paulo tem pelo menos em mente essas duas dimensões, e aqueles irmãos precisavam saber, e nós também. Primeira é, a plenitude de Deus está em Cristo. Como nós vimos na mensagem anterior, Cristo é a imagem de Deus invisível. Então, a igreja não pode esquecer, a plenitude de Deus está na pessoa de Cristo. Cristo não é um pedaço da representação de Deus. Cristo não é um pouco de Deus. Cristo representa plenamente Deus. E conhecer, então, o mistério de Deus, para conhecer Deus, é conhecer Cristo. Ele fala isso no versículo 3. O que diz o versículo 3? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos ou guardados. Então, a plenitude de Deus está em Cristo. Esse é um aspecto que Paulo reforça e se preocupa que aqueles irmãos não se esqueçam. Mas o segundo, e esse é o principal destaque prático da carta, é o que ele vai fazer daqui para frente em vários momentos, é perceber que a plenitude de Cristo é para o seu povo. Se Deus está plenamente manifesto em Cristo, a plenitude de Cristo é para o povo dele. Logo, ele, o Cristo, é suficiente para nos preencher e satisfazer em tudo, inclusive de conhecimento, que é o que as pessoas tanto desejavam lá, como Paulo havia orado em favor da igreja. Então a igreja, que é plena em Cristo, ou seja, está satisfeita nele, não tem falta de nada, e esse preenchimento vai resultar em santidade e boas obras. É por isso que Paulo se preocupa tanto, se esforça a ponto de agonizar, porque não era só saber coisas sobre Cristo, era estar satisfeito nele, apesar da luta, permanecer firme então, e isso ia resultar em prática de vida. João Calvino, comentando essa passagem de Colossenses 2, ele resume assim esse ensinamento do apóstolo. Como muitos que se contentam apenas com uma pequena prova, têm nada a não ser um conhecimento ínfimo e confuso,
ele menciona, está falando de Paulo, menciona expressamente as riquezas do entendimento. Por essa frase, ele quer dizer percepção clara e completa, e ao mesmo tempo os admoesta de que, de acordo com a medida de conhecimento, eles devem fazer progresso também no amor. O esforço é para que o conhecimento permaneça na mente, vá para o coração, ou seja, domine a vida deles. E ao dominar a vida deles, resulte em amor, resulte em transformação, resulte nas ações deles. Não era uma questão meramente intelectual, mas o entendimento de que a graça revelada em Cristo vai conduzir aqueles irmãos em comunidade que revela essa mesma graça. Por isso que na parte prática ele vai falar dos relacionamentos como resultante desse conhecimento de Cristo. Conhecer a Cristo não é simplesmente mencionar elementos ou proposições teológicas sobre ele. Conhecer a Cristo é ter certeza de tê-lo como Salvador, é ter satisfação nele, independente das circunstâncias, e por causa disso, viver de acordo com a vontade dele nos relacionamentos. Então, aqueles irmãos deveriam estar seguros e firmes sobre a salvação em Cristo, para que estivessem protegidos contra os falsos ensinos. E aqui é um outro elemento nessa parte. A falta de conhecimento, meus irmãos, de Deus, conhecimento que vem da Bíblia, ela é fonte de perigo para o cristão. Perceba, eu não estou falando do incrédulo que precisa conhecer a Deus para ser salvo. Estou falando daquele que conhece a Deus, ele é o seu Deus. Mas que, se ele não conhecer o Senhor, não buscar ao Senhor, não se aprofundar na reflexão sobre quem é Cristo, sobre a sua obra, sua pessoa, e se apropriar desses atributos que Deus lhe confere pela graça, essa pessoa que não sabe, não conhece, ela será presa fácil para ser enganada por outros. Warren Wiersbe comenta assim, esse elemento da passagem. O crente maduro tem segurança em seu coração que ele é um filho de Deus. O conhecimento espiritual que ele possui em Cristo constantemente o ilumina e direciona todos os dias. Olha um aspecto que ele ilustra da sua prática pastoral. Eu, muitas vezes, aconselhei crentes, os quais me disseram que lhes faltava a certeza da salvação. Invariavelmente, eles estavam negligenciando a palavra de Deus e vivendo em ignorância. A falta de convicção no coração sobre quem é Deus e sobre a salvação que recebemos. Perceba, não estou falando de um conhecimento superficial, é a convicção. E Paulo diz isso, né? Plena convicção, forte convicção. A falta dessa convicção geralmente vai nos tornar presas fáceis, inclusive da dúvida que pode assaltar o nosso coração. Alguém pode pensar, um crente sincero, muitas pessoas têm dúvidas sobre isso, né? Pastor, o crente sincero pode duvidar da própria salvação? Sim, pode acontecer. Especialmente, como disse Warren Wiersbe, se ele estiver negligenciando a palavra de Deus, está vivendo na ignorância, vai duvidar todo o tempo, não só da salvação, vai duvidar de tudo, porque ele está olhando para si, e ao olhar para mim e você olhar para você, nós só encontramos dúvidas. Efésios, quando Paulo escreve àquela igreja, diz assim no capítulo 4, verso 13 e 14, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. É a nossa imaturidade, a falta de conhecimento do Senhor, que nos faz sermos tão facilmente manipulados ou conduzidos. Em termos de aplicação, meus irmãos, quanto mais você conhece da palavra de Deus, quanto mais você conhece Deus que se revela na palavra, mais seguro você estará e menos propenso a ser enganado por superstições e por falsos evangelhos. Quanto mais você conhecer o Senhor, quanto mais você se aprofundar na palavra dele, meditar nela, e ela for penetrando, for se apropriando de você, mais seguro você estará quanto à sua salvação. E mais protegido estará de enganadores. Muitas coisas, e me perdoe mencionar alguns exemplos que talvez você tenha até dito, mas eu não ouvi, então não estou falando exatamente de você. Muitas coisas que nós falamos expressam o que nós acreditamos, coisas que não têm nenhuma fundamentação bíblica. Por exemplo, chamar esse lugar aqui de altar.
Aonde na Bíblia o altar é lugar de pregação? Em lugar nenhum. O altar sempre é lugar de sacrifício. Aqui não é altar. Não tem altar na igreja de Deus. O altar está no coração do povo de Deus. Chamar pastor, sacerdote do povo. Meus irmãos, nós acreditamos que todos nós somos sacerdotes. Eu não sou sacerdote dos irmãos, ou em nome dos irmãos diante de Deus. Ver nossas ofertas, nossos dízimos, como os sacrifícios do Antigo Testamento. Então alguém trazia lá a ovelha e eu trago o meu sacrifício. Não é exatamente a mesma coisa. Porque o sacrifício do Antigo Testamento apontava para um sacrifício de perdão de pecados, que Cristo cumpriu plenamente. Então, quando eu entrego minha oferta e meus dízimos, há um elemento de sacrifício, de esforço nisso? Sim, há. Mas não como era o sacrifício do Antigo Testamento. Os cordeiros que eram imolados lá não eram igual à oferta que você traz ou eu trago. Os cordeiros imolados apontavam para um Salvador. Então, não conhecer a Bíblia nos faz acreditar em coisas falsas. E aí, quando as pessoas dizem, você tem que semear no meu ministério, as pessoas fazem o quê? Dão dinheiro. A falta de conhecimento nos faz meninos. E sermos meninos nos faz ser levados por qualquer vento de doutrina. Eu poderia dar outros exemplos, apóstolos em nossos dias. Poderia dar muitos exemplos que mostram como nós precisamos atingir a varonilidade, estatura de gente madura. E Paulo estava preocupado com a igreja, e está preocupado com pessoas que eram igual a mim e a você, que precisavam ser lembradas. Meus irmãos, busquem o conhecimento. O esforço do ministério cristão é para que esse conhecimento nos alimente, nos fortaleça e nos mantenha firmes, para não só termos segurança da salvação, mas estarmos protegidos dos enganadores que estão à nossa volta. Depois desse resumo, dessa aplicação quase do seu esforço àqueles colossenses, ele faz um alerta direto no versículo 4. Olha o versículo 4, como ele faz um alerta aos falsos enganadores. Assim digo que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Esse assim digo traz a ideia de que, olha, tudo que eu expliquei na carta até agora, e mais especificamente, tudo que eu expliquei no final, para nós, versículo 24 em diante, né? Para ele não tinha versículo, mas tudo que eu expliquei do versículo 24 em diante foi com essa finalidade, que vocês não fossem enganados. Tudo que eu expliquei é para isso. O elogio, o encorajamento, a oração de Paulo tem um objetivo que é, irmãos, não sejam enganados. Mas, acima de tudo, a descrição que ele faz da pessoa de Jesus Cristo, em riqueza de detalhes, mostrando a obra do Senhor. Isso serve para que o coração daqueles irmãos estivesse prontos, protegidos, blindados contra os enganadores. Como você disse assim, meus irmãos, eu expliquei tudo isso. Não foi para esclarecer alguma curiosidade. Eu expliquei tudo isso para que vocês conheçam Cristo e lembrem de quem Ele é, de como Ele salvou vocês. Vocês estejam protegidos. Estejam com um escudo guardando vocês desses enganos que cercam vocês. Isso já nos traz duas lições. Só essa percepção de a finalidade pela qual Paulo ensinou o que ensinou era proteger aqueles irmãos, nos traz duas lições. Preste atenção nisso. A primeira delas é, se uma igreja ligada ao ministério apostólico, apenas poucas décadas depois do ministério de Jesus na terra, precisava ser alertada e corrigida de erros, imagine a gente. Se aqueles irmãos, poucas décadas depois da ressurreição do Senhor, que estavam numa cidade a poucos quilômetros de Éfeso, cujo ministério era resultante do trabalho de Paulo, do apóstolo Paulo, precisavam ser corrigidos, imagine cada um de nós. Essa é uma das razões, meus irmãos, um parênteses aqui, pela qual eu não gosto de usar a expressão consagrada na teologia, de chamar aquelas igrejas de igreja primitiva. Porque a palavra primitiva traz a ideia de primeiro, né, de que, ordem cronológica, mas como nós estamos depois do trabalho de um homem chamado Darwin, a ideia de primitivo traz a ideia de que é algo inferior, já que nós seríamos então os evoluídos, né? Ou a melhoria daquele primitivo. A intenção dos teólogos, quando usaram a palavra expressão, não era essa, porque eles não estavam pautando na visão darwinista de mundo. Mas eu não gosto dessa palavra, dessa expressão por causa disso. Fechando esse parênteses.
Essa lição é uma lição de humildade. Se aqueles não precisavam ser corrigidos, nós também. Se aqueles não precisavam ser exortados, nós mais ainda. Mas não só humildade, mas uma lição de prontidão. Precisamos estar alertas, como um soldado na batalha, que o quebrar de um graveto o coloca de prontidão. Nós não precisamos monitorar a linguagem teológica de todo mundo dos mínimos detalhes, mas temos que ter ouvidos acurados pela palavra, para filtrar coisas que são falsas. Está de prontidão. Ser humildes para sermos corrigidos está de prontidão. Então, essa é a primeira lição. O motivo que Paulo escreve aquela igreja nos deve ensinar que nós precisamos daquilo que a igreja precisava, mais ainda. Ser corrigidos, ensinados, orientados, estar prontos, estar alertas. E a segunda dessa lição, só do motivo pelo qual ele escreveu, é que só a verdade sobre Cristo liberta do engano e protege a igreja. A pessoa de Cristo como Deus e homem, sua morte substituindo pecadores e sua ressurreição corpórea, é esse conhecimento no coração que salva e preserva o cristão. Paulo estava atacando os falsos ensinos a todo momento, mas ele fazia isso de forma indireta, ao reforçar o ensino verdadeiro. E mais, Paulo não se ocupou de simplesmente dizer o que estava errado, porque o que salva e preserva os salvos é conhecer o que é verdadeiro, o que é correto, o que é certo. Então ele se ocupa em anunciar Cristo. E às vezes tem pessoas que pensam assim: eu estou com um problema no casamento, pastor. Então eu preciso de ouvir mensagens sobre casamento. A Bíblia tem muito a dizer sobre casamento. Mas o que o seu casamento precisa é de Cristo. Pastor, estou com um problema no meu relacionamento, preparando para casar, não sei como é que vão ser as coisas. Preciso de umas mensagens que me preparem como noivo, como noiva. Eu sei que nessa época dá muito medo, né? Ainda mais numa igreja casamenteira igual essa aqui, né? Mas o que você precisa é de Cristo. Não que outros ensinamentos bíblicos, ou sábios, ou prudentes, não possam ser úteis, eles são. Mas o cerne da questão que você mais precisa é Cristo. Eu estou lutando contra um pecado, pastor, então tem que falar mal do pecado, falar como é que o pecado não presta. O pecado não presta, meus irmãos, nós sabemos disso. Nós experimentamos os efeitos na nossa vida, o efeito devastador em nós sabemos que ele não presta, mas o que nós precisamos ouvir, mais do que isso, mais alto do que isso, é sobre Cristo. O que salva e o que preserva é Cristo. O que protege a igreja é Cristo. O que edifica a minha vida e a sua vida é Cristo. Paulo diz: meus irmãos, eu falei tudo isso até agora para proteger vocês dos enganadores. E o que eu falei? Falei sobre Cristo. Só sobre isso que eu falei até agora, para proteger vocês. É uma lição de fidelidade, fiéis a Cristo, mas também de exclusividade. A mensagem da igreja é exclusivamente a mensagem sobre Cristo, sobre quem Ele é, sua obra, sua pessoa. Paulo diz que ele faz isso para que eles não sejam enganados. O que ele quer dizer é que eles não sejam iludidos. A palavra pode ser assim traduzida. É a mesma palavra que o apóstolo Tiago, não apóstolo, o irmão do Senhor Tiago, escreve na sua carta, no primeiro capítulo, verso 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A ideia aqui é de ilusão. Se você lembrar do contexto de Tiago, ele vai dizer que é como alguém que se ilude, se engana, achando que o seu rosto, não, ele se esquece, é o que estava refletido num objeto, na água, por exemplo. Então o que Paulo está dizendo é: eu expliquei tudo isso, meus irmãos, a minha finalidade é para que vocês não sejam iludidos, para que vocês não sejam conquistados. Porque esses falsos mestres, eles têm essa capacidade, uma lógica distorcida que é perigosa, que ilude. E por isso, para que eles não sejam enganados, iludidos, para que vocês não vejam essa ilusão e acreditem que ela é a verdade, eu mostrei a verdade. Para que vocês possam comparar e não ser, então, enganados. Porque há um grande perigo, meus irmãos, num falso mestre. É porque, apesar de falso, são mestres. Ou seja, normalmente são pessoas que sabem se expressar com áreas de sabedoria ou de forma atrativa.
São pessoas que geralmente são capazes de citar poetas, cientistas, autores, todos de memória, sem nenhum estudo prévio, capazes de falar de conceitos complexos. Eu me lembro quando, num vídeo, aquele que é quase meu xará, né, o ex-pastor, comparou a doutrina da salvação com o conhecimento de física quântica. Eu fiquei pensando, rapaz, quem foi mal em física, então não pode compreender a salvação. Porque além de ser bom em física, tem que ser bom em física quântica. Irmãos, eu sei que física quântica só de ver na televisão. Nunca li nenhum livro sobre física quântica. Então, os falsos mestres são perigosos porque eles são mestres. Sabem se comunicar, têm ar de erudição. E olha o perigo do que eles trazem. J.I. Packer fala sobre o perigo desses falsos ensinos. Experiências tristes mostram que a teologia ruim infecta o coração com crença errada e descrença, o equivalente espiritual à esclerose múltipla. Muitos que corriam bem têm sido paralisados progressivamente ao ingerir teologia ruim e o perigo continua. O problema é que, ao consumir esse ensino errado, isso estava contaminando o coração deles. Paulo diz, eu fiz isso, meus irmãos, até agora, falando sobre Cristo, para que sejam protegidos, não sejam mais enganados e logo contaminados. O ministério cristão, especialmente de quem ensina, ele não pode ser, pelo menos eu creio assim, meus irmãos, um ministério só de acusações contra enganadores e hereges. Eu não creio que seja o papel do pastor, do presbítero, do professor, só simplesmente todo o tempo da vida dele ficar falando, fulano é herege, fulano é falso mestre. O ministério cristão não pode ser isso. Mas faz parte do ensino da verdade denunciar o erro. Faz parte do ensino da verdade alertar contra falsos ensinos. Não pode ser só isso, mas faz parte. Imagine que nas farmácias houvesse um medicamento comum e que ele agora está contaminado e ao invés de fazer os resultados de curar, né, de sanar alguma doença ou algum sintoma, esse medicamento fosse o veneno, fosse letal. E eu sei disso, mas aí eu diria, olha, por questões éticas, eu não vou dizer qual é o nome do medicamento. Mas cuidado, tem um aí que é letal. Eu não estaria protegendo os irmãos. Então, por isso, quando mencionamos de nome ou algum conteúdo específico, é para alertar, olha, o rótulo pode dizer que é remédio, mas cuidado. Compara com a Bíblia para ver se não tem razão. Porque se tomar, mata. Se tomar o universalismo do Ed Renekiewicz, morre. Deus não vai salvar todas as pessoas, independente de qualquer coisa. Deus só salva pecadores arrependidos. Se tomar o universalismo dele, enfeitado, embalado, em belas palavras, morre. Morre, vai para o inferno. Porque essa mensagem ela é falsa, ela mata. Ela não traz vida. Uma das provas que ela é falsa é o número de aplausos que ela ganha. Se Pedro pregasse essa mensagem, Pedro estaria sendo aceito em qualquer lugar e não ser perseguido. Se Paulo pregasse essa mensagem, ele não estaria preso para escrever essa carta. Ele estaria provavelmente sentado numa cadeira de honra em algum lugar, alguma escola de filosofia. Paulo só estava preso porque ele não pregava isso, ele pregava o contrário disso. Se ficar acreditando de que nós somos o centro da vida de Deus, de quando se trata da gente, Deus tem um negócio especial. Acho que esse agora é o nome do cara, o David Leonardo, né? Se acreditar nisso, você morre. São palavras belas e que podem ter elementos de verdade, porque perceba, para enganar tem que ter elementos de verdade. Senão não tem como enganar. Os falsos mestres de Colossos não falam assim, esquece Cristo, é tudo falso. Fala o nosso novo, ele fala assim, não, Cristo, sim. Mas é que Cristo é só uma das emanações de Deus. Tem mais. E se você seguir esses rituais, eu te mostro o que é esse mistério. Perceba, tem que ter um pedaço da verdade.
Mas se acreditar nisso, se tomar esse remédio, não vai curar, vai matar. Por isso, o ministério cristão não se resume à denúncia de erro, mas não pode se furtar dessa necessidade. Eu dei esses exemplos, são exemplos bem diferentes, apesar de ter algumas similaridades, mas eu poderia dar muitos outros exemplos. Valdomiros, os Macedos, do outro espectro, né, do outro lado da teologia, gente que está matando. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu escrevi sobre Cristo, sobre o Evangelho, sobre a salvação verdadeira, para que vocês fiquem protegidos. Vocês se blindem dessas coisas. Então, a última parte, pretendo concluir logo depois dela, o encorajamento. Depois do alerta vem o encorajamento para que eles permaneçam firmes na fé que receberam. Os irmãos podem ler? Pois, embora... Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados e edificados, confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Paulo está ausente, ele está preso, mas ele tem aqueles irmãos no coração, e isso é demonstrado pelas suas orações. Ele não está lá, mas pelo comissionamento que ele recebeu de Cristo, ele tem autoridade para ensiná-los, é disso que ele está falando. Ele usa aqui a mesma lógica dessa ausência para ensinar aqueles irmãos, que ele usou, por exemplo, na igreja de Corinto, quando lá ele exortou aqueles irmãos a aplicar disciplina, 1 Coríntios 5, verso 3, quando ele disse, eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente. Ele falou da mesma maneira também aos Tessalonicenses, ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença, a ideia de orfanados da presença é ausente fisicamente, não, porém, do coração. Contanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Então Paulo está dizendo, olha, eu não estou com os irmãos aí, mas os irmãos estão presentes comigo todo o tempo. É como se eu estivesse. A ideia de estar em espírito é essa, estar no coração, estamos conectados, mesmo que fisicamente separados. Nós experimentamos um pouco disso, né? No nosso isolamento da pandemia com algumas pessoas, né? Que nós amamos. Às vezes você ficou um tempo sem ver sua avó, seu avô, algum familiar, uma pessoa querida, mas você estava ausente, mas o coração estava conectado em espírito, é como se estivessem unidos. É isso que Paulo está dizendo para aquela igreja. E ele usa uma palavra interessante, quando ele diz que ele fica feliz em verificar, aqueles irmãos estão em ordem. A palavra ordem que ele usa, ela possuía uma prática de uso militar. É a ideia de colocar as coisas na ordem adequadas ou organizadas de forma correta. Então Paulo está elogiando a ordem e a firmeza. Firmeza também era uma palavra militar. É a ideia de um flanco que não recua, que permanece firme. Então, uma tropa, uma unidade de militar que não vai recuar na batalha. Está dizendo, meus irmãos, eu me alegro de saber que as coisas estão em ordem e estão prontas, estão firmes, bem estabelecidas. Esse elogio é também uma exortação. Assim como a gente é feito no capítulo 1. Se você ler Colossenses 1, de 3 a 8, vai ver que são ações de graças com elogios. Mas como já dissesse, olha, isso que eu elogio vocês, continuem fazendo. Estou dizendo, eu me alegro que vocês tenham isso entre vocês, mas imediatamente está dizendo, e que isso permaneça. Que vocês não percam isso. Daqui a pouco ele vai falar explicitamente, mas aqui está dizendo isso de forma implícita. Eles deveriam permanecer no Evangelho como foram instruídos. Por isso que ele elogia aquilo que esses irmãos fazem corretamente. Por quê? Porque é somente permanecendo nessa fé, somente permanecendo em Cristo, a vida cristã é verdadeira, é genuína. Somente permanecendo em Cristo, as coisas estarão em ordem, ou seja, estarão no seu devido lugar e estaremos firmes, ao invés de sermos inconstantes. É um ensino muito similar, se não idêntico, ao que aparece em 1 Coríntios, na carta como um todo. A ideia de firmeza, de estabilidade está presente, mas olha o que diz o verso 58 do capítulo 15. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão.
Então meus irmãos, que bom saber que as coisas estão no seu lugar e que vocês estão muito bem firmados, alicerçados. Permaneçam assim. Não saiam disso. É permanecendo nessa fé, nessa convicção de Cristo, é que vocês vão seguir um caminho devido. O Wayne Grudem define essa fé da seguinte maneira, eu vou ler brevemente antes de prosseguir. A fé salvífica é confiança em Jesus Cristo para perdão dos pecados, para a vida eterna com Deus. Essa definição enfatiza que a fé salvífica não é apenas acreditar em fatos, mas confiança pessoal em Jesus para me salvar. A definição enfatiza a confiança pessoal em Cristo, não apenas crer em fatos sobre Cristo. Porque a fé salvífica nas Escrituras implica essa confiança pessoal. Agora, presta atenção nisso. A palavra confiança é uma palavra melhor na cultura contemporânea do que a palavra fé ou crença. A razão é que podemos acreditar que algo é verdadeiro sem nenhum comprometimento pessoal ou dependência envolvida. Então, quando Paulo fala de fé, os apóstolos falam de fé no Novo Testamento, para ficar só no Novo, eles estão falando dessa confiança. Via de regra é isso que eles estão falando. Quando não estão falando disso, estão falando da fé recebida, que são o sistema de fé, o sistema das doutrinas. Estão falando, é a confiança. Permaneça nessa confiança no Senhor, não simplesmente acreditar na realidade, mas estar envolvido, comprometido com ela. Porque ao fazer isso, ao ter Cristo como o seu Salvador e como Senhor, vocês vão andar nele. É por isso que no versículo 6 ele fala sobre isso. Ele diz que ele se alega da ordem, da firmeza, e o que ele deseja é que, olha, já que vocês receberam a Cristo como Senhor, andem nele, caminhem nele. Ou seja, andar de acordo com a palavra dele, andar em obediência a ele. Porque ele destaca aqui no versículo 6 que ele é o Senhor. Então, ele é o Salvador, a fé que salvou vocês, não se esqueçam disso, mas ele é Senhor. Andem então de acordo com o que ele estabeleceu. Somente andando em submissão a Cristo como Senhor, eles estariam seguros, protegidos dos enganadores, porque eles teriam um Senhor, que é o Senhor da igreja. Só Cristo é rocha segura para a salvação e só Cristo é rocha segura para perseverarmos. Pisar em qualquer outro solo é pisar em areia movediça, é não ter firmeza. E como é que Paulo explica esse andar em Cristo? E é com isso que eu vou terminar com essas 3 palavras que ele usa aqui. Ele diz que devem estar radicados. A minha versão usa essa tradução. Nele, versículo 7, nele radicados. Significa enraizado. Vem da palavra raiz mesmo. É uma figura, uma metáfora do mundo biológico, do mundo agrário. É raízes firmadas no solo. Sendo que Paulo usa a voz passiva. Diz, vocês foram enraizados, vocês foram plantados nele. Vocês não se plantaram nele. Vocês foram plantados por outro nele. Vocês foram enraizados nele por outra pessoa. Mostrando que aqueles irmãos, assim como nós, devemos estar plantados em Cristo. O ensino é um ensino sobre a estabilidade e a firmeza nele, porque aqueles que estão plantados, bem enraizados, não são facilmente movidos. Mas também é um ensino sobre da onde se extrai alimento, já que enraizados nele, dele extrairemos o alimento. O Salmo 1, versos 2 e 3 fala sobre isso. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Tudo quanto ele faz será bem sucedido. Raízes colocadas neles para que possamos ser salvos e para que permaneçamos vivos. Jeremias, o profeta, anuncia que Deus assim previu para o povo que confiasse nele. Bendito o homem que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor, porque ele é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, enraizados nele, firmes, sustentados, sendo alimentados por ele para dar fruto. Mas Paulo também diz, ele troca de metáfora, né? Essa metáfora do mundo agrário para o mundo urbano. Ele diz que nós somos edificados nele. Ele diz radicados e edificados. A ideia de edificar aqui é de construir sobre outra coisa, ou adicionar
camadas numa construção. Há algo construído, eu vou construir agora sobre isso, e essa é a ideia. Atos 20, verso 32, explica isso para a gente. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Quando Paulo está aqui em Atos 20, falando com os presbíteros de Éfeso, o que eles dizem é, vocês devem edificar o povo. Sobre o quê? Sobre a palavra. Adicionar uma camada sobre a palavra. É pela palavra que somos edificados no fundamento que é Cristo. Paulo disse isso à igreja em Éfeso também. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Radicados e edificados, que se ajuntam da seguinte maneira. Preste atenção, por gentileza, nessa citação. Há duas imagens aqui. A palavra usada para radicados é a palavra que seria usada em referência a uma árvore com suas raízes profundas no solo. A palavra usada para edificados é a palavra que seria usada para uma casa construída sobre fundação firme. Assim como a grande árvore tem raízes profundas no solo e dele extrai seus nutrientes, o cristão está enraizado em Cristo e a fonte da sua vida e força. Assim como a casa se mantém firme porque está construída em fundamentos sólidos, a vida cristã resiste a qualquer tempestade, porque está fundamentada na força de Cristo. Cristo é a fonte da vida cristã e o fundamento da sua estabilidade. Raizados, edificados, e ele diz confirmados. Ou seja, está firmes num lugar sólido. Tudo isso, se você olhar para o versículo 7, se eles permanecerem em quê? No que eles foram instruídos. Colossenses 2,7 é um paralelo, uma relembrança de Colossenses 1,7. O que é Colossenses 1,7? Você olha na sua Bíblia. Ele diz que eles foram instruídos, eles ouviram o evangelho de quem? De Epáfras. Vocês foram instruídos por Epáfras. E agora ele diz, se vocês ficarem enraizados em Cristo, edificados nele, confirmados nele, como foram instruídos, como vocês foram ensinados lá quando se converteram, na graça de Deus, no evangelho, exclusivamente em Jesus Cristo, vocês experimentarão tudo isso. Para concluir, interessante porque Paulo diz para que eles andem em Cristo, mas depois diz para que eles estejam fixos ou firmes em Cristo. Parece um paradoxo, né? É para me mover ou é para ficar fixo, parado? Mas na verdade, Paulo está usando essas duas imagens aparentemente antagônicas para tratar de uma visão complementar. A vida cristã, ela é sim estar firme em Cristo, alicerçado, fixo, enraizado, mas também está nos movendo, está crescendo, estamos crescendo para gerar frutos. E a pergunta que surge para nós, para o nosso autoexame é, como está a nossa vida nesses dois aspectos? Qual tem sido a nossa base, nosso fundamento, aonde estamos enraizados, da onde temos nos alimentado, da onde temos dado sustento para a nossa caminhada. E, conectado a isso, de forma complementar, como tem sido o nosso movimento, temos crescido, temos nos movido, por onde nos movemos, estamos andando em Cristo, gerando frutos para Ele. Essas figuras se complementam. Por isso que Spurgeon, passa mais uma, Vitor, por favor. Posso passar mais uma? Diz o seguinte, se recebemos Cristo em nossos corações, nossa vida vai manifestar nossa intimidade com Ele, à medida que andamos pela fé nele. Nós precisamos conhecer a Cristo, para que sejamos em solo firme, mas não só para que nossos pés fiquem firmes, é porque enraizados nele, muito bem plantados nele, nós estaremos alimentados para gerar frutos. Estaremos protegidos contra enganadores, falsos mestres, falsos evangelhos, distorções, mas não só isso. Estaremos protegidos disso e prontos para mostrar, apontar a verdade, assumindo nós também essa luta desse ministério, em agonia, em esforço, em dedicação, para que Cristo seja conhecido, para que Cristo seja a razão pela qual a igreja permanece e aquilo que ela anuncia.
quando nós nos preocupamos com a nossa vida, com Deus, que é uma preocupação que deve estar na nossa mente, nós não estamos preocupando só conosco mesmo, pelo menos não deveríamos. Porque nós, à medida que nos enraizamos cada vez mais profundamente em Cristo, nós estamos nos preparando para dar mais frutos na vida de outras pessoas, inclusive. Mas se nós não estivermos com raízes profundas, não estivermos bem edificados e fundamentados, dificilmente, para não dizer nunca, nós daremos frutos, inclusive na vida de outras pessoas. Pelo menos frutos que agradam a Deus. Por isso precisamos voltar para Cristo. Precisamos ser exortados, alertados, ensinados, como aquela igreja foi. E permanecer nessa luta. A luta para que Cristo seja anunciado como suficiente e como supremo. Na próxima semana, vamos continuar meditando na carta aos Colossenses, nas próximas semanas, na verdade. Que Deus possa nos dar a graça de entender, compreender, mas também de aplicar aquilo que tem nos ensinado. Vamos orar? Senhor, nos voltamos a Ti, tanto o trono de graça, porque é desse trono que recebemos a salvação por meio de Cristo, quando desde a eternidade o Senhor planejou e cumpriu no tempo a salvação de um povo. Pai, não nos deixe vaguear com a nossa mente, seduzido por ideias de outros ou pelo nosso próprio coração, achando que há algo mais a acrescentar a Cristo. Pai, nos proteja com a verdade. Pai, nos leva à luta, ao empenho, para que nós conheçamos a verdade profundamente e façamos dessa verdade conhecida. Para que não só cada um de nós, nossa comunidade, a igreja do Senhor, onde estamos, esteja protegida de enganadores, mas nós possamos ajudar a outros. Não com desejo de arrogância, mas pelo contrário, como o Senhor fez com o teu servo Paulo. Ajudar outros, para que outros também sejam firmados, consolidados, cresçam, firmes e deem frutos. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a não sermos inconstantes, vacilantes, que possamos estar firmados, único e exclusivamente no Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Oração silenciosa, encerramos o culto dessa manhã. Deus nos guarde, proteja. Na próxima semana, Deus permitindo, estaremos aqui. Escola Dominical às 9, culto às 10h15.